Pessoal, depois da pausa para o café, uma água, vamos dar início aqui à segunda parte da correção, né, da prova TRT Bahia, que agora a gente vai pegar do exercício da questão 31 até a questão 40, beleza? Vamos lá? Questão 31, prova TRT Bahia. Olha, agora já vamos para algumas matérias. Até agora a gente só corrigiu questão de direito penal, né? E depois ali dos crimes de menor potencial ofensivo. Agora já vamos para uma primeira aqui de segurança dignitário, né? Um dignitário, por algum motivo de força maior, compareceu a um evento com apenas um agente de segurança. Nesse caso, o único agente de segurança deverá adotar a seguinte providência. Bom, letra A, de forma geral, deverá posicionar-se atrás e à direita do dignitário, com atenção redobrada em todas as direções, e adotar as posturas relativas à função conhecida como mosca. Mosca. Bom, parece que está correta, né? Vamos ver as outras opções. Letra B. Apenas em situação de risco deverá postar-se atrás e à direita da autoridade, em uma função conhecida como ala direita. Está errado, né, gente? Atrás e à direita é o mosca. Então a letra B já pode anular. Letra C. De forma geral, deverá adotar a postura conhecida como retaguarda, permanecendo atrás e à direita do dignitário. Tá? Então também a letra C está errada porque atrás e à direita. É o mosca. Em situação de risco, como manifestações hostis e grande aglomeração de pessoas, deverá postar-se à frente e à direita da autoridade, adotando a função conhecida como mosca. Errado porque mosca é atrás e à direita. Deverá permanecer no veículo, caso haja necessidade de retirada emergencial por meio de itinerário previamente identificado. Totalmente errado, né, pessoal? Então, a nossa resposta é a letra A, sem sombra de dúvidas, né? Vamos dar uma conferida na correção. É isso aí, pessoal. Agora aqui, ó, vou apontar para vocês no nosso material onde é que tinha essa resposta. Então, a resposta é realmente a letra A, de forma geral, deverá posicionar-se atrás da direita do dignitário, com atenção redobrada em todas as direções e adotar posturas relativas à função conhecida como mosca, mosca ou sombra, né, pessoal? Então, vejamos aqui, ó. Segurança dignitário, escolta pessoal, tá? A escolta pessoal é um procedimento de segurança compreendido como sendo a utilização de um agente, olha aqui, ou um grupo de agentes. Grupo de agentes. Esse aqui é a autoridade. Que tem por atribuição realizar o acompanhamento aproximado de uma pessoa protegida nas mais diversas situações. Tá? A escolta pessoal é o núcleo básico de todo esquema de segurança dignitário, representa a última linha de defesa do protegido. Os agentes de segurança devem estar aptos a impedir qualquer ameaça dirigida a ele. Além disso, estar em constante atenção para a necessidade de cobertura corporal do dignitário, por um elemento de segurança que esteja sempre próximo ou em condições de aproximar-se rapidamente. Mosca ou sombra é o agente mais próximo do protegido, sempre que possível posicionado atrás e à direita, responsável pela cobertura corporal, diminuindo a exposição ao perigo e reduzindo a silhueta. Então vamos aqui em outra situação aqui onde tinha a figura do mosca, né? Mosca é o agente mais próximo do VIP, responsável direto pela sua cobertura, retirada de situações de risco. Atrás e à direita, tá? Atrás e à direita. Então a resposta
Aqui a questão não tem nem o que questionar, né? Resposta letra A. No caderno de questões, a gente tinha essa questão aqui que poderia auxiliar, né, vocês na hora de responder essa questão. E por sinal, ela foi cobrada no TRF4 em 2019. Foi o concurso em que eu fui aprovado em primeiro lugar. Então, mais uma vez, aquela tese que eu sempre falo que funciona, faça muitos exercícios, porque você pode fazer um exercício na sua preparação e aquele mesmo tema cair na prova que você está inscrito, tá? Considere as informações abaixo. Na coluna da esquerda, enumeramos denominações de agentes de segurança e dignitário. Na coluna da direita, enumeramos as atividades de cada um desses agentes. Então temos aqui só foi uma forma de formatação, né? Botei uma linha só. Mosca ou sombra, ala, precursor, avançado, tá? Detalhe, pessoal, detalhe, tá? Detalhe. Vou falar uma coisa aqui, gente. Ainda não fiz a correção da prova toda, mas na nossa prova do TRT Alagoas caiu esse amigo aqui, ó, precursor. E muita gente confundiu com esse porque tinha a opção avançado, né? Mas não é o caso. Vamos voltar aqui para a questão. Aguarda a chegada da autoridade no local do evento. Avançado, tá? Avançado. Avançado é o 4. Aqui, ó. Olha aqui. Aquele que fica mais próximo possível da autoridade. Mais próximo possível da autoridade é o mosca ou sombra. Então o 2 é o 1. O 1 é o 2 aqui. Agente responsável pela cobertura lateral da autoridade é o ala. Então, aqui é o 3, só restou aqui agora o 3, que é o precursor responsável pelo planejamento de segurança. Pronto. Resposta letra C. Viu como é importante a resolução de questões? Seguimos, para a gente não perder muito tempo. Observe o círculo, questão 32 da prova, tá, gente? Prova tipo 1, lembrando, tipo 1, TRT Bahia. Observe os círculos concêntricos abaixo, tá? A partir da estrela ao centro, que representa o dignitário, se dispõem no terreno as estruturas e equipes de segurança representadas. O círculo menor é a segurança, é a equipe aproximada, né? Onde é que eu tenho equipe aproximada? Eu tenho na letra C e na letra E. Então, risca esse, risca esse, risca esse. Círculo intermediário. Aqui já está arriscado. O que tem aqui? Equipe velada, equipe ostensiva. Então a letra C é a nossa resposta. Tá? Por que não é equipe ostensiva? Equipe ostensiva é o círculo maior. E está aqui, ó. Letra C é a resposta correta. Detalhe, pessoal, mais uma vez, caiu na prova do Alagoas. Esse camarada aqui, ó. Velado. Importância de fazer questões. Vamos ver como é que tá ali o comentário. Mais uma vez, olha lá, ó. Letra C, equipe aproximada, equipe velada, equipe ostensiva. Olha aqui, ó. Equipe aproximada é que está próxima ao VIP. A do centro, equipe velada. E a externa, a ostensiva. E aqui temos... Isso aqui é do nossos mapas mentais, tá, pessoal? Segurança dignitária. E aqui temos cada uma delas. A ostensiva, a velada ou dissimulada e a aproximada. Olha aqui no caderno de questões. Caderno de questões. Trouxemos uma questão que você tivesse feito. Saberia responder rapidamente essa questão na prova. Sem nem pensar. Então, ó, foi no CESP 2004. Olha só, em 2004, Banca CESP aplicou essa prova. Aqui é uma questão de certo e errado, mas ela é tranquila também. Para garantir a segurança da autoridade e evitar agressões físicas, danos morais e até mortes, foram criados grupos especializados formados por indivíduos treinados e bem emparelhados. A respeito desse assunto, julga os itens a seguir.
O padrão de segurança em torno de uma autoridade foi desenvolvido de acordo com conceitos consagrados mundialmente, com base em modelos de 3 círculos concêntricos esquematizados na figura abaixo. Temos a autoridade, a segurança aproximada, no círculo do meio, a segurança velada e no círculo externo maior, segurança ostensiva. Aqui, questão gabarito certo. 33. Questão 33. Ao analisar uma ocorrência em que uma pessoa adentrou em um ambiente protegido sem autorização e ali permaneceu por algumas horas e após saiu sem ser notada, o agente de polícia judicial pôde constatar que essa pessoa, vamos lá, ela adentrou em um ambiente protegido sem autorização, permaneceu por algumas horas e após saiu sem ser notada, tá? O agente de polícia judicial pôde constatar que essa pessoa não causou nenhuma alteração no ambiente, tampouco qualquer prejuízo material, e dessa forma não ocorreu dano ou perda. Vamos seguir lendo as alternativas, fiquei meio na dúvida aqui. Em que pese ter entrado sem autorização, entrou sem autorização, não deixou nenhum sinal de sua passagem ali. Não fala mesmo. Principalmente no sentido de acarretar algum prejuízo. Não fala mesmo. Houve perda no sentido de que houve uma falha nos controles de acesso do ambiente. Houve perda no sentido de que houve falha nos controles de acesso ao ambiente. É porque ele entrou em um ambiente protegido sem autorização. Então, houve uma falha no controle de acesso. Será que foi perda? Porém, não houve dano. Porém, não houve dano. Acabou por subtrair objetos de valores. Não fala, tá, gente? Isso aqui não fala, né? Não fala ali no enunciado. Acabou por vandalizar equipamentos. Também não fala. Em que pese ter entrado sem autorização, não subtraiu nenhum objeto, nem causou nenhum tipo de alteração no ambiente. Houve dano no sentido de que ocorreu uma falha nos controles de acesso ao ambiente, porém não houve perda alguma. Exatamente isso. A letra E. Houve dano. Porém, não houve perda alguma. A perda é a consequência, né? A perda é a consequência. Vamos conferir se é isso mesmo? Olha aqui. Letra E. Dano. Houve dano no sentido de ter entrado no local, sem ser notado, né? Então, o resultado foi o dano, né? Mas não houve perda. Não tivemos consequências, segundo anunciado. No nosso mapa mental de análise de risco, o que diz? Do mesmo modo, olha aqui, dano e perda não se confundem, pois dano é gênero do qual são espécies. O dano potencial, como o dano moral, por exemplo, e o dano real, como um prejuízo financeiro. Então, o dano ele é espécie, podendo ser o dano potencial. O dano moral ele foi um dano moral porque ele adentrou em um controle de acesso, né, em um local não permitido, sem autorização. Então, houve um dano moral ali para a equipe de segurança. Os danos podem ou não gerar perda. Naquele caso, não gerou a perda, que foi a consequência. Os danos e perdas podem ser caracterizados em 3 ordens, que são de natureza humana, material e moral. Naquele caso, um dano moral.
A perda pode ser entendida como uma perca de ativos de qualquer natureza, como consequência de um dano real ou potencial. Tá? Então, aquele foi um dano potencial, né? Cujos efeitos, uma vez medidos e quantificados, expressem um prejuízo pecuniário de qualquer monta. Então, por mais que fique confuso ali na leitura das alternativas, você teria que saber. Principal informação, que o dano é o resultado. Então, o dano é o resultado. Qual foi o resultado? Ele adentrou em um ambiente protegido, sem autorização. Não houve perda alguma, segundo o enunciado. Então, não houve consequência. Então, você sabendo disso aqui, você conseguiria responder aquela questão. Questão 34. O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprova estar autorizado a portar a arma de fogo de uso permitido com as mesmas características daquela que ser adquirida, consoante a lei número 10.826, está dispensado da comprovação de idoneidade com a apresentação de certidão negativa dos antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal Eleitoral, da apresentação do documento comprovatório de ocupação lista e residência certa, de declaração efetiva de necessidade de aquisição, de comprovação de capacidade técnica de aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo atestadas na forma do regulamento da lei. É a letra D. Tá? Vamos ver a resposta. Artigo número 4, artigo 4º, aliás. Ó, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestadas de forma disposta no regulamento desta lei. Estará dispensadas as exigências constantes do inciso 3, que seria esse aqui, capacidade técnica e aptidão psicológica, na forma do regulamento. O interessado que adquirir arma de fogo de uso permitido, olha aqui, uso permitido, em que comprove ser autorizado a portar a arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Está na lei. Como eu disse, quando se cobra a lei no cronograma de concurso, as questões serão baseadas na lei. Então, leiam a lei. Se quiser um estudo mais ativo, né? Mais dinâmico ali também, uma coisa que te chama maior atenção, temos a legislação apontada, indica trechos que já foram cobrados ou são passíveis de serem. Né? Vamos à sequência. Questão 35 da prova. Ao implantar controle de acesso em local, foi considerada a preocupação de que se registre o horário de entrada e saída dos funcionários que portam cartões de identificação. Essa orientação foi realizada pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa, a fim de auxiliar o controle de cumprimento de horário de trabalho. Departamento de Segurança, nesse caso. Tal solicitação pode ser analisada desde que não interfira nos controles de acesso que estão sendo implantados, considerando que a função solicitada, controlar a entrada e saída de funcionário, nada tem a ver com o controle de acesso. Nada tem a ver com o controle de acesso, já matou a questão todinha, a alternativa todinha. Então já pode riscar. Pode implantar. Não sei se vocês entenderam, pessoal, ele quer aqui no controle de acesso que a pessoa entre na empresa, passe lá o seu cartão de identificação e seja registrado o horário, assim como na saída. Né? Letra B. Pode implantar a solicitação, pois uma função de mecanismo de controle de acesso chamada antidupla passagem pode exercer a função solicitada. Não há problema ao atender às exigências de segurança e, ao mesmo tempo, compartilhar as informações específicas de outro departamento. Essa letra B está parecendo que está correta. O que é o antidupla passagem? O antidupla passagem, ele impede, ele é um controle de acesso que impede que a pessoa entre na empresa pelo controle de acesso sem que ela tenha saído. Né? Eu sei que fisicamente isso é impossível, né? Mas, por exemplo, ela pode ter saído, digamos que, como existe em algumas empresas,
A pessoa entrou, passou lá o cartão, mas na hora de sair, ela saiu de carro, né? Pela cancela de carro, ela pegou carona com um colega de trabalho, que tinha acesso de carro, né? Ela não passou o cartão dela para sair. Então, no sistema, ficou contando, ela ficou dentro da empresa. Quando ela voltar no outro dia para passar na entrada, ela vai tentar passar. Não tem como ela entrar, não vai ser autorizada a entrar porque ela ainda não saiu, né? Ela saiu, mas não registrou. Então, esse sistema, pelo que consta aqui na questão, ele vai poder ajudar indicando o horário, né? Ela entrou, passou, beleza, registrou o horário, 7 da manhã. Na hora de sair, 17 horas, registrou o horário, entrada e saída, né? Aqui fala que ele pode. Vamos ver as outras alternativas. Pode implantar o que foi solicitado, desde que não interfira com os interesses de segurança local, pois existe uma função de mecanismo de controle de acesso chamada dupla custódia, que efetua a função solicitada, cujas informações específicas podem ser compartilhadas com o Departamento de Recursos Humanos. Tá? Desde que não interfira com os interesses de segurança do local. Pois existe uma função de mecanismo de controle de acesso chamada dupla custódia. O dupla custódia, ele é um controle de acesso que ele libera o acesso por meio de dois sistemas, né? Por duas tecnologias, né? Um pode ser a digital e o outro o cartão, né? Ou outras tecnologias. Seriam duas tecnologias para deixar entrar. Então, assim, tá meio confuso, né? Tá meio confuso aqui. Acredito que o mais correto seria a outra, que não vai deixar. Ele registra a entrada, depois registra a saída. Esse aqui seria duas tecnologias que ele teria que passar. Eu não sei se seria interessante para essa questão. E aí ele ainda fala aqui, pode implantar o que foi solicitado, desde que não interfira com os interesses de segurança do local, pois existe uma função de mecanismo de controle de acesso chamado dupla custódia, que executa a função solicitada, cujas informações específicas podem ser compartilhadas com o Departamento de Recursos Humanos. Tá. Eu ainda ficaria com o outro, porque o antidupla passagem é aquele que não deixa você. Não deixa você. Porque o dupla custódia aqui, você pode sair, né? Você pode sair e no outro dia sair daquela forma, né? Sair entrou, passou pelo duplo custódio. Na hora de sair, saiu de carona. E no outro dia, quando voltar, te deixa entrar do mesmo jeito. Normalmente é sem registrar a saída, né? Então eu acho que não funciona para o dupla custódia. Tá mais com cara do anti-dupla passagem, tá? Eu vou riscar o dupla custódia também. Na letra D, em que pese permitir um mecanismo de controle de acesso chamado dupla custódia, que atende à função solicitada, as informações captadas pelo Departamento de Segurança, em hipótese alguma, pode ser compartilhado com outros setores. Nesse caso aqui, não tem nada a ver isso aqui. Apesar de existir um sistema chamado antidupla passagem, capaz de realizar a funcionalidade solicitada, não se trata de um controle de acesso. Opa, dupla passagem se trata de controle de acesso. Então é a letra B, com toda certeza é a letra B. Vamos aqui para o 38. O gabarito, né? A letra B, aqui exatamente a letra B, pode implantar a solicitação. Pois a função de mecanismo de controle de chamada antidupla passagem ou anti-passback, né? Pode exercer a função solicitada. Não há problema em atender às exigências de segurança e ao mesmo tempo compartilhar as informações. Então tá ok. No caderno de questões, aqui a gente não falava sobre anti-dupla passagem, dupla custódia dentro do material. A gente já está até atualizando esse material da RT18 e trazendo novas tecnologias de controle de acesso. De qualquer forma, no caderno de questões, a gente tinha uma questão que falava de outros controles de acesso, inclusive o anti-dupla passagem ou anti-passback,
Na própria questão falava lá, verifica a entrada e a saída de pessoas, né? Impede que a pessoa saia do ambiente sem ter entrado e vice-versa, conforme o fluxo de atividade do cartão. E já o dupla custódia permite a entrada e a saída em determinado local mediante validação de duas leituras de acesso de qualquer tecnologia. Tá? Olha aqui, questão 17, lá do caderno de questões, né? Prova TRT 15 em 2018. No tocante à identificação, emprego e utilização de equipamentos de segurança, considere as informações abaixo. O controle de acesso. Antidupla passagem, dupla custódia, estouro de porta aberta e abertura forçada. Quais são as funções? Gerar um aviso caso alguém passe por uma barreira e não feche adequadamente a porta. Esse aqui não fecha adequadamente a porta, então a porta fica aberta. Estouro de porta aberta é 1. O 3 é 1. O 3 é 1. Verifica a entrada e saída de pessoas. Impede que a pessoa saia do ambiente sem ter entrado e vice-versa. Antidupla passagem. O 1 é o 2. O 1. O 1 é o 2. Alerta caso haja tentativa de acesso sem utilizar o devido processo de credencial de acesso. Abertura forçada, né, gente? Então o 3, o 4 é o 3. E por último, permite a entrada, saída em interlocal mediante validação de duas leituras de acesso com qualquer tecnologia. 2 é o 4, dupla custódia. Então, pessoal, façam o exercício. Façam o exercício. Questão 36, TRT Bahia. O projeto de proteção de uma instituição tem a funcionalidade de captação de características físicas de pessoas por meio de leitores de digital e também é capaz de identificar determinados comportamentos dessas mesmas pessoas, como regras para acionamento de alertas enviados para o Departamento de Segurança. Tal projeto pode ser elaborado por meio de controle de acesso biológico, que pode utilizar as características físicas das pessoas, porém, tal controle não identifica comportamento. Errado. Sistema de acesso biométrico, que pode utilizar as características físicas das pessoas, porém, tal controle não identifica essa frontal. Portanto, nesse caso, deverá se conjugar com o circuito fechado de televisão. Letra C. Vamos deixar de stand-by. Letra B. Controle de acesso por biometria que pode ter como função a identificação de controle de características físicas e comportamentos pessoais. Biometria. Apenas um sistema de subterrâneo conjugado com controle de acesso por digital pode exercer ambas as funções. Errado. Não existe controle de acesso realista à funcionalidade. Errado. Letra C, letra B. Sistema de acesso biométrico. Não. Controle de acesso por biometria. Identificação de características físicas e comportamentais das pessoas. Eu acho que é a letra C. Vamos lá. O gabarito, letra C. Controle de acesso por biometria. Mapas mentais, controle de acesso. Segurança. O controle de acesso. Controles empregam um sistema de identificação biométricos. São especificamente voltados para a identificação individual dos usuários, o que dificulta sobremaneira as fraudes praticadas contra várias formas de verificação de identidades. Comparam características físicas apresentadas por usuário com as correspondentes armazenadas em determinado banco de dados, identificando ou não como um dos usuários cadastrados. Então, é essa a resposta, pessoal.
Questão 37. O Departamento de Segurança de uma instituição recebeu relatórios da Diretoria Geral que expressam os riscos aos quais estão submetidas as diferentes instalações físicas. No tocante à possibilidade de incêndio e de compartimentos onde estão guardados objetos de valor que podem ser subtraídos, sobre essa demanda cabe o referido departamento. Vamos ler novamente, pessoal. O Departamento de Segurança de uma instituição recebeu relatórios de diretoria-geral que expressam os riscos aos quais estão submetidas as diferentes instalações físicas, no tocante à possibilidade de incêndio e de compartimentos onde estão guardados objetos de valor que podem ser subtraídos. Tá? O Departamento de Segurança recebeu um relatório que expressa os riscos aos quais estão submetidos diferentes instalações físicas com relação à possibilidade de incêndio e subtração de alguns materiais valiosos, né? Então, considerando o conteúdo, então, sobre essa demanda, cabe ao referido departamento de segurança, né, considerar o conteúdo dos relatórios e iniciar um processo de gerenciamento de riscos apontados, que de forma geral determina manter tais riscos dentro de níveis aceitáveis, por meio de análise e adoção de medidas preventivas, por exemplo. Com relação à possibilidade de incêndio, cabe ao Departamento de Segurança transferir ou compartilhar o risco, de acordo com o aporte técnico para a prevenção do incêndio. No caso dos compartimentos com objeto de valor, cabe adotar medidas do próprio departamento para reduzir o risco da subtração. Então, meus amigos, eu acho que a resposta é a letra A, porque o incêndio, né, ele pode transferir essa responsabilidade, no caso, fazendo um seguro, compartilhar o risco, ali tendo uma brigada de incêndio, fazer um alerta aos corpos de bombeiro e tal. Tem essas situações. E com relação à subtração dos objetos de valor, tomar algumas medidas preventivas na questão de acesso não autorizado, essas coisas da segurança. Letra B. Desconsiderar o conteúdo do relatório? Errado. Letra C. Considerar o conteúdo dos relatórios e iniciar um processo de eliminação dos riscos? Eliminação não, né, gente? Não vai conseguir eliminar ali para não ter o risco de incêndio, vai tirar todo o material de lá e mesmo assim corre o risco de incêndio. Não tem como eliminar. Tem como reduzir, controlar, mas eliminar é complicado. Não é assim que funciona. Quando tiver essa palavra eliminação dos riscos, é claro que tem alguns riscos, algumas situações que tem lá eliminação do risco, mas não é sempre que é possível, né? Você tem que deixar o risco aceitável muitas vezes. Letra D. Desconsiderar o conteúdo. Aqui já está errado, não pode desconsiderar esses riscos aí. Considerar o conteúdo dos relatórios e iniciar o processo de gerenciamento de crises, letra E, que de forma geral determina manter o risco fora de alcance dos meios de medidas repressivas. Com relação à possibilidade de incêndio, o Departamento de Segurança nada tem a ver. Claro que tem a ver. Então, nossa resposta realmente é a letra A. 43. Então, como eu disse, é a letra A a resposta. No nosso material, análise de risco. Quanto à identificação de riscos, deve incluir todos os riscos, apontando-se as fontes de risco, áreas de impacto, as causas e possíveis consequências. Se uma situação de risco avaliada for considerada como aceitável, sendo assim assumida, então esse risco passa a ser considerado gerenciado. Se uma situação de risco avaliada for considerada como indesejável, então deve-se colocar em prática meios de prevenção e proteção que permitam chegar a uma situação aceitável, tornando o risco gerenciável. Apurados os riscos, outras ações alternativas de tratamento desses riscos mapeados podem ser tomadas avaliando-se o impacto dos mesmos conforme relação custo-benefício. Então, são elas: tratamento de risco. Aceitar o risco, não fazer nada. Se dependendo do risco, é isso que deve ser feito. Eliminar a ameaça ou a fonte de risco. Mitigar, reduzir o risco a níveis aceitáveis.
e transferir o risco para outra organização. Exemplo, companhias de seguro, provedores de sistema, etc. Então são essas as situações que podem acontecer no tratamento de risco. No caso ali foi transferido, né? E, e, e foi sugerido mitigar, né, o risco ali de subtração de material de valor. Sobre a concepção da atividade de inteligência no Brasil, podemos afirmar, dentre suas atribuições estão: obtenção, análise e disseminação do conhecimento, a salvaguarda das informações contra o acesso de pessoas não autorizadas a realizar atividade contra a inteligência. Não é essa a definição da contra-inteligência, tá? Você já tira fora. Obtenção e análise do conhecimento. A salvaguarda das informações contra pessoas não autorizadas também é realizada pela atividade de inteligência. A atividade contra a inteligência é ilegal no Brasil. Errado. Obtenção e análise de conhecimento, bem como a salvaguarda das informações. A disseminação do conhecimento não faz parte do sistema de inteligência e pode contar no Brasil com atividade. Disseminação faz parte. Disseminação de conhecimento e salvaguarda de informações contra o acesso de pessoas não autorizadas. Atividade contra a inteligência compõe o sistema brasileiro de inteligência. Letra D, nossa resposta. A obtenção e análise de informações e salvaguarda de informações contra o acesso de pessoas não autorizadas. Atividade contra a inteligência restrita à iniciativa privada. Errado. Então a melhor resposta ali é a letra D, né? Legislação apontada 9.883, Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. Só uma observação aqui. Quando eu montei o material, né, e as pessoas começaram a adquirir ali, né, eu tive alguns questionamentos a respeito justamente dessa lei. A lei número 9.883. Mas, professor, onde é que está essa lei no edital? Ela não estava no edital, mas estava lá. Noções de inteligência, legislações básicas, né? E como que eu descobri essa legislação? Porque eu já passei, eu já estive aí do outro lado, né? Eu fiz 8 concursos de tribunais e essa lei ela caiu por várias vezes. Inclusive também tem uma lei de noções de segurança da informação ali. Tem a Lei de Acesso à Informação, e tem uma outra lei, eu não vou me lembrar agora o número dela, mas é que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. No meu concurso 2019 caiu a lei que regulamenta, nunca tinha sido cobrado, sempre era a Lei de Acesso à Informação. E aí eu errei, justamente porque eu não tinha visto ela, né? Mas de qualquer forma, pessoal, pode confiar o material, a gente está fazendo ele de acordo com a nossa experiência, né? Eu e a Daiane, a gente passou por esse processo. Então, se deu certo pra gente, a gente está tentando adiantar e fazer com que dê certo para vocês, né? Voltando para a questão, né? Artigo 1. Algumas pessoas queriam fazer recurso nessa questão. Eu não entendo que deveria ter, né? Porque a resposta está justamente aqui, ó, na lei. Artigo 1. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, né? O SISBIN. Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, tá? Com a finalidade de fornecer subsídio ao Presidente da República nos assuntos do interesse nacional. Ok. Para os efeitos da aplicação dessa lei, entende-se como inteligência: atividade que objetiva a obtenção, análise, disseminação de conhecimentos. Disseminação de conhecimento, né? Dentro e fora do território nacional, sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência,
sobre o processo decisório e ação governamental, e sobre salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. Tá? Disseminação de conhecimento e a salvaguarda de informações contra acesso de pessoas não autorizadas. Tá? Vamos lá. Entende-se como contra-inteligência? Contra-inteligência é a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. A atividade de contra-inteligência compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência. Está aqui. Né? Contra-inteligência está aqui. E a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Em nenhuma outra alternativa a gente tinha esse conceito aqui. Artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal que, direto ou indiretamente, passam a produzir conhecimentos de interesse e atividade de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa, segurança interna e relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência, na forma do ato do Presidente da República. Parágrafo 1º. O Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação da informação necessário a processo decisório do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda da informação contra acesso de pessoas ou órgãos não autorizados. Salvaguarda de informações contra acesso de pessoas não autorizadas. Essa parte está aqui. Que é de responsabilidade do SISBIN. E o SISBIN é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução de atividade de inteligência. Ou seja, a inteligência se resume a isso: disseminação de conhecimentos e a salvaguarda de informações contra acesso de pessoas não autorizadas. Já a atividade de inteligência compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência e é a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Ficou bem confusa a questão, mas eu acredito que não tem o que fazer. Não, a banca não vai anular. Questão 39. Considere. Garantia de que as normas e demais mecanismos regulatórios estão sendo cumpridos ao processar as informações. Garantia de que as normas e demais mecanismos regulatórios estão sendo cumpridos ao processar as informações. Se estão sendo cumpridos, estão em conformidade. É o que eu entendo. Mas vamos continuar. Se matasse essa primeira, só tem a letra D que tem conformidade. Eu já vou marcar ela porque eu não vejo outra resposta. Processo número 2. Processo formal de identificação de identidade para acesso a informações. Processo formal de identificação de identidade. Autenticação. Autenticação. Número 3, item 3. Garantia de que os interessados terão acesso a uma informação quando necessitarem. Então, essa informação tem que estar disponível. Disponibilidade. Item 4. Informação preservada como foi disponibilizado pelo seu autor, sem alterações indevidas. Integridade. E a 5, por último, garantia de origem de uma informação. Autenticidade. Então, nossa resposta é a letra D. Vamos ver o que temos no comentário. Olha lá, resposta é a letra D. Noções de segurança da informação. Atributos básicos. Os quatro atributos centrais ou básicos, também conhecidos como princípios básicos, mais comumente cobrados em prova são confidencialidade, não entrou nessa aí. Entrou a conformidade. A integridade entrou. Pelo princípio da integridade, a informação deve ser mantida na condição em que foi liberada pelo seu proprietário, garantindo a sua proteção contra mudanças intencionais, indevidas ou acidentais. Ok. Disponibilidade, lembra? A informação tem que estar disponível. Disponibilidade é a garantia de que a informação deve estar disponível sempre que seus usuários necessitarem, não importando o motivo. E a autenticidade é a capacidade de garantir a identidade de uma pessoa que acessa as informações do sistema ou de um servidor, com quem
se estabelece uma transação. Caderno de questões, temos lá ó, uma questão aqui, ó, questão 20, FCC 2018. A proteção de três princípios é a razão de ser da segurança da informação. As medidas que garantam que a informação seja mantida nas mesmas condições disponibilizadas pelo proprietário atendem ao princípio da integridade. Letra B, integridade. A garantia de que estará à disposição dos usuários sempre que eles precisarem é o princípio da disponibilidade. E ao estabelecer grau de sigilo no tocante ao conteúdo, visando o acesso apenas de determinadas pessoas, observamos o princípio da confidencialidade. Então, eu podia matar ali pelos princípios da integridade, da disponibilidade, a autenticidade que temos no material e nas questões. Questão 40, a última desse bloco. Ao analisar uma situação crítica advinda de um tumulto ocorrido durante uma audiência no TRT da 5ª Região, o agente de polícia judiciária, que na verdade é de polícia judicial, antes de tomar as iniciativas referentes à sua atribuição, adota critérios de ação ao realizar 3 perguntas. Situação crítica. Determinada medida precisa ser adotada? Compensa ser exposto às consequências de determinada ação? Cada uma das medidas tem respaldo moral, legal ou ético? A cada uma das perguntas, a adoção de critério de ação de gestão de conflito correspondente a determinada medida precisa ser adotada? Há necessidade de ser adotada? Pela primeira você já mata todos aqui, ó, porque esse é o critério da necessidade. Nossa resposta é a letra E, mas vamos continuar. Compensa ser exposto a consequência determinada ação? Compensa? Vale o risco? Validade do risco. E cada uma das medidas tem respaldo moral, legal e ético. Aceitabilidade legal, moral e ética. Resposta letra A. Vamos ver nos comentários. Exatamente, a resposta é a letra E. Mapas mentais, noção de gestão de conflitos, critérios de ação. O intuito de balizar o processo decisório na ambiência operacional, atendendo os preceitos dos objetivos do gerenciamento de crise, a doutrina do FBI preconiza critérios de tomar decisão. Necessidade. A ação que pretendemos fazer é estritamente necessária. Validade do risco. Vale a pena correr esse risco? E aceitabilidade legal, moral e ética. Então, tinha um material, pessoal. Se deu bem na prova. Se estudou, né? No caderno de questões ainda tínhamos essa questão na Consulplan 2017, no TRF2, minha primeira prova. A doutrina de gestão de conflitos estabelece 3 critérios de ação, tomar decisão. Nesse sentido, a ação deve ter probabilidade de redução da ameaça maior do que os perigos a serem enfrentados e a continuidade do estado quo. É a validade do risco, né? Ter probabilidade de redução da ameaça maior do que os perigos. O risco tem que valer. Somente deve ser realizada quando indispensável. Necessidade. E deve ter respaldo legal, moral e ético. Ter aceitabilidade. Bom. Então, pessoal, vou encerrar mais esse bloco, dar um intervalinho aí para mim, vou tomar uma água, né? Fechamos aqui mais 10 questões, mas vamos continuar. Mais uma vez,
peço que você que vai fazer o concurso, assista todos os 4 blocos. Eu dividi em blocos para não ficar muito grande, né? Porque são 10 questões cada bloco, então o tempo não dá para ser muito rápido também. Claro que se você tiver essa compreensão na hora de falar, você pode aumentar a velocidade do vídeo, que normalmente eu faço isso, né? Para os vídeos que eu assisto no YouTube. E você coloca um e-mail aí, às vezes até dois, dá pra entender o que fala. Tá bom, pessoal? Vamos para o intervalo então.